Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. La testimonianza dei due grandi apostoli Pietro e Paolo revive hoje na liturgia da Igreja o testemunho dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. O primeiro, que o rei Herodes metera na prisão, ouve o anjo do Senhor dizer-lhe: ergue-te depressa. O segundo, resumindo toda a sua vida e apostolado, diz: combati a boa batalha. Tendo diante dos olhos esses dois aspectos, ergue-se depressa e combater a boa batalha, perguntemo-nos: que podem eles sugerir à comunidade cristã de hoje empenhada no processo sinodal em curso? Antes de mais nada, os Atos dos Apóstolos falam-nos da noite em que Pedro foi libertado das correntes da prisão. Um anjo do Senhor tocou-lhe o lado enquanto dormia, despertou e disse: ergue-te depressa. Desperta-o e pede-lhe para se erguer. Essa cena evoca a Páscoa, porque encontramos dois verbos usados nas narrações da ressurreição: despertar e erguer-se. Significa que o anjo despertou Pedro do sono da morte e o impeliu a erguer-se, isto é, a ressurgir, a sair para a luz, a deixar-se conduzir pelo Senhor, para superar o limiar de todas as portas fechadas. É uma imagem significativa para a Igreja. Também nós, como discípulos do Senhor e como comunidade cristã, somos chamados a erguer-nos depressa para entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos quiser indicar. Sentimos ainda tantas resistências interiores que não nos deixam pôr em marcha. Tantas resistências. Às vezes, como igreja, somos dominados pela preguiça e preferimos ficar sentados a contemplar as poucas coisas seguras que possuímos, em vez de nos erguermos a fim de lançar o olhar para horizontes novos, para o mar alto. Muitas vezes estamos acorrentados como Pedro no cárcere do ramerrão, assustados pelas mudanças e presos à corrente das nossas habitudes. Mas assim cai-se na mediocridade espiritual. Corre-se o risco de ir sobrevivendo, mesmo na vida pastoral. Esmorece o entusiasmo da missão. E, em vez de ser sinal de vitalidade e criatividade, a impressão que se dá é de tibieza e inércia. Então, como escrevia Padre Henri de Lubac, a grande corrente de novidade de vida, que é o Evangelho nas nossas mãos, torna-se uma fé que cai no formalismo e na habitude. Religião de cerimônias e devoções, de ornamentos e vulgares consolações. Cristianismo clerical, cristianismo formalista, cristianismo mortiço e endurecido. O sínodo que estamos a celebrar chama-nos a ser uma igreja que se ergue em pé, não dobrada sobre si mesmo, capaz de olhar para mais além, de sair das suas prisões para ir ao encontro do mundo.
Uma igreja sem correntes nem muros, onde cada qual se possa sentir acolhido. Invece di aprire la porta, torna indietro a raccontare delle fantasie. Uma igreja que se fecha. È il Signore che chiama. Vamos abrir as portas, é o Senhor que chama. Não vamos ser como Herodes que Una chiesa volta senza atrás. catene e senza muri. Porque uma igreja sem correntes nem muros, onde cada qual se possa sentir acolhido e acompanhado, onde se cultive a arte da escuta, do diálogo, Sotto l'unica da participação sob a única autoridade do Espírito Santo. Uma igreja livre e humilde, que se ergue depressa, que não adia, não acumula atrasos face aos desafios de hoje, não se demora nos recintos sagrados, mas deixa-se animar pela paixão do anúncio do Evangelho e pelo desejo de chegar a todos e a todos acolher. Não vamos esquecer essa palavra, todos. Todos. Vão às encruzilhadas das estradas e levem todos, cegos, surdos, mancos, justos e pecadores. Todos. Todos. Essa palavra do Senhor deve ressoar na mente e no coração. Todos. Na igreja há lugar para todos. E tantas vezes nos tornamos uma igreja das portas abertas para despedir as pessoas, para condenar as pessoas. Ontem, um de vocês me dizia, pela igreja, isso não é o tempo de despedida, é o tempo da acolhida. Não vim ao banquete, vão para a encruzilhada. Todos, todos. Mas são pecadores, todos. Depois da segunda leitura, propôs-nos as palavras de Paulo que, repassando toda a sua vida, afirma: combati a boa batalha. O apóstolo refere-se às inúmeras situações, às vezes marcadas pela perseguição e a tribulação, em que não se poupou a anunciar o Evangelho de Jesus. Agora, no final da vida, vê que, na história, está ainda em curso uma grande batalha, porque muitos não estão dispostos a acolher Jesus, preferindo correr atrás dos seus próprios interesses e de outros mestres, mais cômodos, mais fáceis, mas segundo a nossa vontade. Paulo enfrentou o seu combate e agora que terminou a corrida, pede a Timóteo e aos irmãos da comunidade para continuarem esta obra com a vigilância, o anúncio, o ensino. Enfim, cada um cumpra a missão que lhe foi confiada e faça a própria parte. É uma palavra de vida também para nós, despertando a consciência de que, na igreja, cada um é chamado a ser discípulo missionário e a prestar a sua contribuição. E aqui vem-me ao pensamento duas perguntas. A primeira: que posso fazer eu pela igreja? Não lamentar-se da igreja, mas empenhar-se em prol da igreja. Participar com paixão e humildade. Com paixão porque não devemos ficar espectadores passivos. Com humildade, porque envolver-se na comunidade nunca deve significar ocupar o centro do palco, nem sentir-se melhor impedindo aos outros de se aproximarem. Igreja em processo sinodal significa todos participam, ninguém no lugar dos outros ou acima dos outros. Não existem cristãos de primeira e segunda classe. Todos são chamados. Mas participar significa também continuar aquela boa batalha de que fala Paulo. Trata-se realmente de uma batalha, porque o anúncio do Evangelho não é neutral. Por favor, que o Senhor nos livre de destilar o Evangelho, de fazê-lo neutral. Não é água destilada o Evangelho. O anúncio
do Evangelho não é neutral. Não deixe as coisas como estão. Não aceita a cedência às lógicas do mundo, mas, ao contrário, acende o fogo do reino de Deus lá onde, ao contrário, reinam os mecanismos humanos do poder, do mal, da violência, da corrupção, da injustiça, da marginalização. Desde que Jesus Cristo ressuscitou, agindo como linha divisória na história, começou uma grande batalha entre a vida e a morte, entre esperança e desespero, entre resignação ao pior e luta pelo melhor. Uma batalha que não conhecerá tréguas até a derrota definitiva de todas as forças do ódio e da destruição. Agora, a segunda pergunta. O que podemos fazer juntos como igreja para tornar o mundo em que vivemos mais humano, mais justo, mais solidário, mais aberto a Deus e à fraternidade entre os homens? Certamente não devemos fechar-nos nos nossos círculos eclesiais, nem perder-nos em certas discussões estéreis. Estejam atentos de não cair no clericalismo. Clericalismo é uma perversão. O ministro que se faz clerical com comportamento clerical tomou uma estrada errada. Pior ainda, são os leigos clericalizados. Devemos estar atentos a essa perversão do clericalismo. Vamos nos ajudar, então, a ser fermento na massa do mundo. Juntos, podemos e devemos fazer gestos cuidadores a bem da vida humana, da tutela da criação, da dignidade do trabalho, dos problemas das famílias, da condição dos idosos e de quantos se veem abandonados, rejeitados e desprezados. Enfim, ser uma igreja que promove a cultura do cuidado, do carinho, a compaixão pelos frágeis e a luta contra toda forma de degradação. Também isso, aquele degrado das nossas cidades, incluindo as nossas cidades e os lugares que frequentamos, para resplandecer na vida de cada um a alegria do Evangelho. Esta é a nossa boa batalha. Esse é o desafio. As tentações de permanecer são tantas. Tentação da nostalgia nos faz olhar. Outros foram tempos melhores. Por favor, não vamos cair no indietrismo de olhar para trás, que hoje é moda. Irmãos e irmãs, hoje, segundo uma bela tradição, abençoei os palhos para os arcebispos metropolitas recém-nomeados, muitos dos quais participam dessa nossa celebração. Em comunhão com Pedro, são chamados a erguer-se depressa, não dormir, para ser sentinelas vigilantes do rebanho e, erguidos, combater a boa batalha, nunca sozinhos, mas com todo o santo povo fiel de Deus. E como bons pastores, devem estar na frente, no meio e atrás, mas sempre com o santo povo fiel de Deus, porque eles são parte do santo povo fiel de Deus. E de coração saúdo a delegação do Patriarcado Ecumênico, enviada pelo querido irmão Bartolomeu. Muito obrigado. Obrigado pela vossa presença e pela mensagem de Bartolomeu. Porque caminhar juntos, porque só juntos podemos ser semente de evangelho e testemunhas de fraternidade. Pedro e Paulo intercedam por nós, intercedam pela cidade de Roma, intercedam pela Igreja e pelo mundo inteiro. Amém. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais.
Olá, Vinícius. Esta semana não tivemos a audiência geral e não teremos o encontro semanal do Papa com fiéis e peregrinos durante todo o mês de julho, mês de pausa para Francisco dos compromissos públicos. O grande evento desta semana foi a celebração da missa na Basílica de São Pedro para a solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, ocasião em que o pontífice abençoou os palhos que serão entregues aos novos arcebispos metropolitanos. Outro tema em destaque nas últimas 2 semanas aqui no Vaticano foi a Amazônia. Pois bem, realizaram a sua visita ad limina os bispos dos regionais Norte 1, 2 e 3 e do Regional Noroeste, que correspondem aos estados de Pará, Amapá, Tocantins, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Os bispos relataram ao Papa as problemáticas vividas na região, seja do ponto de vista da violação dos direitos humanos, seja do desrespeito ao meio ambiente. Nas 2 audiências aos bispos, Francisco manifestou a sua dor, mas também encorajou os bispos a irem adiante. Pedimos ao Papa, com sua indiscutível autoridade, que apoie uma trégua para a Amazônia, um verdadeiro tempo sabático de reflexão para repensar a presença e a convivência na Amazônia. Assim declarou Dom Evaristo Spengler, que é o presidente da Repam e bispo prelado de Marajó, no Pará. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. No próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.